A Vila de Góis recebeu a ronda inaugural do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2025. A 20ª edição do mítico Enduro de Góis foi então o ponto de partida para uma temporada que se adivinha muito competitiva nas principais categorias do Enduro português. Muitas as novidades neste começo de temporada, novas cores, novas equipas, novos pilotos e muito espetáculo que está aqui então a adivinhar-se para este ano. Os campeões vestiram-se a rigor para defender os títulos, mas espera-se também presenças internacionais ao longo da temporada 2025. Começamos com a categoria de Elite 1, reservada a motos até 250 cm3, onde a quarta posição ficou para Ricardo Wilson. Esta é uma das novidades para a temporada. O Wilson mudou-se para a Red Moto com a equipa Lousa Motos e nesta estreia esteve muito próximo do pódio, apenas 9 segundos. Deixaram Wilson do terceiro lugar, ocupado por Francisco Leite, piloto que novamente compete com uma Sherco da equipa Sherco Portugal. Ele que irá utilizar também esta moto nos eventos e provas internacionais que irá participar. Esteve aqui em bom plano nesta primeira prova do ano e ficou com o lugar mais baixo do pódio de Elite 1. Se a luta pelo terceiro lugar esteve animada, já no segundo lugar, tudo tranquilo para o campeão nacional. Falamos de Luís Oliveira, que defende então o título conquistado na temporada passada nesta categoria. Está novamente com uma Yamaha 250 a 2 tempos da Oliveira Racing Team, terminando a 36 segundos daquele que viria a ser o vencedor desta classe. O muito experiente piloto conta já com um palmarés de muitos títulos nacionais de Enduro e também de outras modalidades. Continua a ser o principal favorito desta classe. Em estreia na Elite está Ruben Ferreira, o piloto da Beta Portugal Motospinha, colocou a sua Beta no lugar mais alto do pódio. Na temporada passada dominou a categoria Open, este ano sobe à Elite e começa da melhor forma nesta sua nova aventura. Ferreira é um piloto ainda muito jovem, fez a sua carreira no motocross e só nas últimas temporadas chegou ao Enduro, mas tem evoluído de grande forma e conseguiu a sua tão desejada vitória na classe Elite 1, sendo o segundo em absoluto. Apesar de Oliveira ser o grande favorito, Ruben Ferreira coloca-se assim também como um grande candidato ao título de Elite. O meu objetivo era vir me divertir e curtir a corrida. Saiu uma sorte grande. E só tenho que agradecer a todos aqueles que me ajudam, ao meu treinador, Diogo Ventura, ao meu preparador físico, Tiago Caetano, à minha equipa, Beta Portugal Motospinha, num dia de lama muito complicado e por vezes as coisas não correm da maneira que nós queremos, mas as pessoas certas estiveram do meu lado e só tenho que agradecer, aos meus pais também, muito obrigado. Imagens do pódio de Elite 1 com Francisco Leite, Luís Oliveira e Ruben Ferreira. Passamos agora para a Elite 2, e onde os pilotos competem com motos com mais de 250 cm3 e o lugar mais baixo do pódio ficou entregue a Bruno Charrua, ele que está de novo com a Gas da Easy Motos Maxxis Tires e com a sua agressividade em pista a dar muito espetáculo, ficou no top 5 absoluto e foi o terceiro melhor na categoria de Elite 2. O piloto terminou isolado nesta posição e continua também ele ter uma grande evolução no Enduro, piloto que está há poucas épocas nesta modalidade. Renato Silva não começou o dia da melhor forma, caiu na primeira especial, perdeu muito tempo e fez uma prova de trás para a frente. No entanto, colocou um grande ritmo ao longo de todo o dia que o permitiu chegar à segunda posição de Elite 2, mas a ser o piloto com mais pontos para o campeonato, pois em Elite 1 e Elite 2 apenas pontuam para o campeonato dos pilotos portugueses. Sendo assim, Renato é o líder desta classificação e ficou também muito bem colocado em absoluto, onde apenas 1 segundo o separou do lugar mais baixo do pódio. Tive logo uma grande queda logo na primeira especial do dia, o que me custou muito tempo. Depois foi um bocado voltar a concentrar e entrar na corrida outra vez. Custou um bocado, mas consegui. As duas últimas voltas foram muito boas e isso é um bom indicador para o resto do campeonato. E só tenho que agradecer a toda a gente que me ajudou hoje. Foi um dia chuvoso, muito complicado, e obrigado à minha equipa, à Beta Portugal Motospinha e a todos os nossos patrocinadores que nos ajudam corrida após corrida a estar aqui.
A defender o título conquistado na temporada passada, o piloto Julien Rossali voltou a vir até Portugal aos comandos da sua Sherco, da equipa Sherco Portugal. Foi o grande dominador desta prova de abertura, somou 20 pontos para o campeonato de absoluto, juntando ainda 10 pontos adicionais pelas vitórias em especiais, que o deixam isolado no topo da classificação. Grande resultado e mais uma grande vitória para o francês, que escolhe novamente Portugal para preparar o Campeonato do Mundo de Enduro. Recordamos também que são esperadas mais presenças internacionais ao longo desta temporada de um campeonato nacional que ganha cada vez mais um interesse internacional dos melhores pilotos do mundo de enduro. The race was good today with many tests during the day, 12 tests. So yeah, it was a pretty tough day in the mud, but was good. Was a good training, I think, for the season. Pretty nice race. I enjoy a lot to ride one more time in Portugal, and I have fun during all day long. Julien Rossali, Renato Silva e Bruno Charrua no pódio da Elite 2. Já na categoria de Open 1, também para motos até 250 cm3, Paulo Balas Júnior colocou a sua Sherco, da Sherco Portugal Motopneu Competições. Ele que foi então o quinto mais rápido e um dos que não somou qualquer penalização ao longo do todo o dia. Um dia bastante duro e muito complicado para a classe Open. O mesmo se pode dizer de André Reis, piloto da Metalo Cachoeira Easy Motos, foi o quarto classificado, terminou então isolado na quarta posição desta classe, que continua a procurar a sua melhor evolução no Nacional de Enduro. Avançamos para os lugares de pódio e um estreante na categoria de Open, que teve aqui uma excelente prestação. Falamos de Luís Pinto Júnior, da El Pinto Evo Racing, terminou na terceira posição da classe Open, foi um dos mais rápidos nestas classes ao longo de todo o dia, deu muito espetáculo e foi também o terceiro em termos Open absoluto. No segundo lugar ficou Gonçalo Maria, da Beta Portugal Motospinha Ecmoto. Um regresso deste piloto à marca italiana, esteve na liderança durante muito tempo, mas um erro na última especial fez com que perdesse a primeira posição, terminando no segundo lugar de Open 1 e também no segundo lugar de Open absoluto. Piloto que está a recuperar de uma lesão que sofreu na pré-temporada. De regresso ao Campeonato Nacional de Enduro, depois de uma época de paragem, Rui Pedro Fernandes subiu ao lugar mais alto do pódio de Open 1 e Open Absoluto. Piloto da Sherco Portugal Moto Dreams levou a luta até final e na última especial atacou ao máximo e conseguiu a tão desejada vitória. Vimos assim, Rui Fernandes regressa ao Enduro e a regressar também às vitórias, a colocar-se na melhor forma no topo da classificação e como um dos grandes favoritos aos títulos Open. Hoje as condições estavam difíceis, um verdadeiro enduro. E eu, particularmente, é umas condições que eu gosto bastante e consegui andar bem durante o dia todo. O campeonato já era um objetivo em 2023, infelizmente tive um acidente, não foi possível. Vamos tentar trabalhar este ano para atingir os nossos objetivos. Rui Fernandes, Gonçalo Maria e Luís Pinto Júnior no pódio de Open 1 e Open Absoluto. Categoria de Open 2 para pilotos com motos mais de 250 cm3, viu um estreante terminar na quarta posição, Tomás Alves com a Husqvarna da Worksteel JPM, a sentir aqui as dificuldades deste duro enduro de Góis, as condições meteorológicas a trazerem aqui muita complicação aos pilotos, mas mesmo assim colocou a sua Husqvarna na quarta posição. Logo atrás do terceiro classificado, Diego Rodrigues, piloto com uma KTM da Speed Freak. Na verdade, vemos aqui um contratempo por parte de Diego, ficou apenas 1.7 segundos do segundo classificado, mas mesmo assim, um bom arranque de temporada para o piloto com a sua KTM. Já no segundo lugar desta classe de Open 2 ficou um piloto muito experiente. Falamos de Marco Correia com a sua Sherco da Sherco Portugal Moto Dreams para mais uma temporada na categoria Open. Um excelente desempenho aqui em Góis, foi o segundo classificado. Conseguiu resistir aqui aos ataques de Diego na fase final, terminou então na segunda posição. E recordamos que este é um dos pilotos com mais presenças neste Campeonato Nacional de Enduro na categoria Open. Nova marca, novo desafio para Francisco Salgado, piloto que está agora com uma Kawasaki da Xavi Moto, Moto Gradunha. Foi o grande vencedor. Um arranque de temporada para um piloto que se divide entre o Enduro e o Motocross. E este ano começou da melhor maneira a temporada e a ter a tão desejada vitória na categoria de Open 2.
Diego Rodrigues, Marco Correia e no topo Francisco Salgado neste pódio de Open 2. Avançamos para a categoria de senhoras e aqui competir muito próximo de casa, Francisca Henriques terminou na terceira posição. A piloto da equipa Lousa Motos ficou com o lugar mais baixo do pódio. Ela que evoluiu desde o mini enduro até ao enduro, onde está na sua segunda temporada. À sua frente terminou Mariana Afonso, da Afonso Motos, com uma KTM. Recordamos que Mariana já foi campeã nacional nesta categoria e este ano luta para recuperar o tão desejado título. Terminou isolada na segunda posição, um enduro muito difícil, as condições meteorológicas a trazerem aqui muito trabalho a estas atletas. Aos comandos de uma Sherco, da equipa Sherco Portugal, Nieve Holmes não deu qualquer hipótese à concorrência. Dominou por completo a categoria de senhoras, terminando isolada na primeira posição, colocando-se como a grande favorita para o título nesta classe de senhoras. E começar com o pé direito este Campeonato Nacional de Enduro. Pódio final com Nieve Holmes, Mariana Afonso e na terceira posição Francisca Henriques. Tal como nos tem habituado, a categoria de veteranos voltou a estar muito competitiva. A quinta posição foi para Celso Moreira com a sua Husqvarna, gastou mais 53 segundos que o quarto classificado. Falamos de um regressado, um nome com uma grande ligação ao enduro, Daniel Jordão, agora em estreia com a sua TM da Beat Racing Moto Gardunha TM Racing AB Lubes, foi o quarto classificado e apenas 5,73 segundos separaram Jordão do lugar mais baixo do pódio. Esse terceiro lugar ocupado por um nome que dispensa apresentações. Falamos de Mário Patrão com a sua KTM da Mário Patrão Adventure, um piloto com muitos títulos no todo-terreno português e também no enduro. Um dos grandes nomes da modalidade regressa então ao Nacional de Enduro em veteranos e a conseguir aqui um terceiro lugar. Uma classe que viu Gil Carmo, da Lousa Motos Montanha Clube, terminar na segunda posição. Ele tem sido um dos grandes animadores desta classe de veteranos e promete voltar a sê-lo esta temporada. Foi aqui o segundo classificado no 20º Enduro de Góis. A vitória foi para o piloto Pedro Oliveira. São 33 temporadas de enduro para este muito experiente piloto que com a sua KTM entrou a vencer. Uma longa ligação de Pedro Oliveira ao enduro português, aqui com esta grande vitória no ponto de partida do Campeonato Nacional de Enduro e sempre a dar muito espetáculo. Passamos agora para os super veteranos, uma classe que tem cada vez mais participantes e também cada vez mais competitividade. O quinto lugar foi para Nelson Cabeça, piloto da DJC Herdeiros LDA. Terminou a 25 segundos do quarto classificado. Falamos do experiente Tony Carvalho, piloto da Beta Portugal Motospinha, aqui para mais uma temporada, a ser o quarto melhor entre os super veteranos, com 44 segundos a mais do que o terceiro classificado desta categoria, reservada aos pilotos mais experientes deste enduro. Terceiro lugar então para José Ferreira, da Telefina, com uma KTM. Terminar aqui também isolado para mais um pódio. Piloto que tem dado também muito espetáculo nestes últimos anos do Campeonato Nacional de Enduro. O segundo lugar nesta classe para um piloto que também já conta com uma grande experiência no Enduro Nacional. Falamos de João Moreira, com uma Gás da JPM Motos. Terminou a 1 minuto e 31 segundos do grande vencedor, mas também com uma confortável vantagem para o terceiro classificado. Mais um bom arranque da temporada para um dos grandes favoritos deste Campeonato Nacional de Enduro de Super Veteranos. A vitória neste Enduro de Góis ficou entregue a Albano Mota, também ele com muita experiência nos enduros portugueses, aos comandos da sua Gás, da Amadeiras Motomário Moto 3 Tempos. Piloto que não deu hipótese à concorrência, adaptou-se a melhor forma à dureza do 20º Enduro de Góis e venceu. E é agora então o primeiro líder deste campeonato de super veteranos. Vimos aqui as imagens com Albano Mota, João Moreira e o terceiro classificado, José Ferreira. Transitamos agora para as categorias verdes e começamos com o Verdes 1, onde a terceira posição ficou entregue a José Cortés. Piloto que terminou na terceira posição a 6,32 segundos do segundo classificado, ele que compete com uma KTM da AB Academy 91. Recordamos que os melhores pilotos destas classes vão então subir à Open no futuro.
O segundo lugar foi para Lucas Espinha, da Beta Portugal Moto Espinha, a conseguir aqui o seu melhor resultado neste Campeonato Nacional de Enduro até ao momento. Adaptou-se a melhor forma à dureza de Góis, terminou a 46 segundos do vencedor e a conseguir o seu melhor resultado. É uma das jovens esperanças também do Enduro português, ainda muito jovem a progredir neste Enduro. O mesmo se pode dizer de Rui Sousa, aos comandos da sua Fantic, da Motoventura Team Jazil Rolleropa Avianense. Está também em estreia depois de a sua evolução no Mini Enduro e também na promoção, e começou da melhor maneira sendo o vencedor em Verdes 1 e o segundo melhor em Verdes Absoluto. Um dos grandes jovens deste Enduro que continua a progredir e a conquistar a sua primeira vitória nesta classe. Vemos então as imagens do pódio com Rui Sousa no lugar mais alto, seguido por Lucas Espinha e José Cortês. De uma família que também tem muita tradição no Enduro, veio o terceiro classificado de Verdes 2. Falamos de Nuno Santos, da RRW 737 Family. Foi o terceiro classificado, ficou a 34 segundos do segundo melhor desta classe de Verdes 2. Ainda muito jovem piloto que já viu os seus irmãos evoluírem nesta modalidade e ele também a apostar este ano na categoria de Verdes 2. No segundo posto ficou Marco Vicente, piloto com uma beta da THM PG Motos com textura. Terminou tranquilo nesta segunda posição. Piloto que tem também demonstrado uma grande evolução nesta modalidade e está aqui para mais uma temporada nos verdes. E a começar com a segunda posição desta classe. Atrás de outro piloto beta, falamos de Licas, Luís Cardoso. Novamente no Enduro português, piloto também com muitos anos dedicados ao motocross e ao supercross, onde conquistou títulos. Mais recentemente tem estado esporadicamente presente no Enduro e este ano está novamente em Verdes 2, onde já foi o grande vencedor também em épocas anteriores. Dominou a classe de Verdes 1 e foi também o melhor em Verdes Absoluto, o piloto da Beta Portugal, Motospinha Motogalos. Foi sim um grande arranque de temporada para o piloto de Barcelos. Pódio de Verdes 2, com Luís Cardoso acompanhado por Marco Vicente e Nuno Santos. Entre os Verdes 3, lugar mais baixo do pódio para Luís Silva, com a KTM da Moto Extreme. Os três primeiros a terminarem aqui separados por 38 segundos. E Luís Silva foi então o terceiro mais rápido em Góis. Luís Silva terminou apenas 26 segundos do segundo classificado, o piloto que já vimos o seu pai no pódio de superveteranos. E vemos também aqui Albano Mota Júnior, mais uma família com muita ligação ao Enduro. Com a sua KTM da Amadeiras Motomário Moto 3 Tempos, foi o segundo classificado. E lembramos, apenas 11,9 segundos separaram Albano Mota Júnior do grande vencedor. Piloto que regressa então aos Verdes 3 à procura do título. Falamos de Pedro Acabado, com uma Gás da Easy Motos Maxis Monsaraz Extreme. A começar com a tão desejada vitória em Verdes 3, adaptou-se da melhor forma às grandes dificuldades deste Enduro de Góis. Fechamos então esta classe com as imagens do pódio, com Pedro Acabado acompanhado por Albano Mota Júnior e Luís Silva. Na categoria de promoção, o quinto lugar foi para João Silva, com a KTM da West Riders, 11,6 segundos, atrás do piloto da casa. Francisco Alvoeiro, com a Fantic da Góis Motoclube, José Alvoeiro Alves Bandeira, terminou então a 34 segundos do lugar mais baixo do pódio desta classe de promoção que muitos pilotos têm dado ao Nacional de Enduro. Terceiro lugar, esse que foi para Daniel Alves, com uma KTM. Pilotos do pódio a ficarem separados por 59,4 segundos. Daniel Alves foi o terceiro classificado e a segunda posição desta classe foi para Luís Ferreira, com uma Gás da Moto Penedo. Piloto que, apesar daqui de algumas dificuldades, ficou a 35 segundos do grande vencedor desta categoria de promoção. Prova muito difícil, há muita lama a trazer então aqui grandes desafios a todos os pilotos. A vitória foi para Hugo Matos, com uma Gás piloto da Montanha Clube. HM Sport levou a melhor na categoria de promoção e entrou com o pé direito neste Nacional de Enduro na categoria de promoção. Infelizmente, os dias seguintes a este Enduro trouxeram as piores notícias. José Alvoeiro, que foi o grande motor deste Enduro de Góis ao longo de muitos anos e também o diretor de prova desta última edição do Enduro de Góis, acabaria por nos deixar vítima de doença prolongada. Em nome da Federação de Motociclismo de Portugal e da Comissão Nacional de Enduro, um grande agradecimento a este grande homem. Obrigado, José Alvoeiro.